Rádio Unaerp. Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Seja bem-vindo você que está ouvindo a Rádio Unaerp e está nos acompanhando pelo YouTube do Jornalismo Unaerp, no site jornalismounaerp.com.br ou no aplicativo da Rádio Unaerp. Esse é o Memória da Comunicação de Ribeirão Preto, um projeto do curso de jornalismo da Universidade de Ribeirão Preto, que tem como intuito resgatar e registrar a história da comunicação da cidade por meio de seus profissionais. Eu sou Eduarda Dantas e estou acompanhada por Isabela Randi e pelos nossos companheiros do audiovisual, Andrei Violante e Pedro Casseb, sob a coordenação do professor Gil Santiago, para apresentar o nosso convidado, minha amiga Isabela. Muito obrigada, Duda. O nosso entrevistado, César Rosa da Silva, é um radialista brasileiro, nascido em 2 de maio de 1960, em Ituverava. Ele começou a trabalhar no rádio aos 13 anos de idade como locador na Rádio São Joaquim AM, em São Joaquim da Barra. Formou-se em jornalismo pela Unaerp, onde trabalhou na Rádio Renascença e, atualmente, com 65 anos, é proprietário de um home studio em São Paulo, produzindo vinhetas e comerciais para o mundo todo. E agora, eu gostaria de começar perguntando, César, qual foi o seu primeiro contato com a rádio? Olha, que prazer, muito obrigado pelo convite. Para mim é emocionante estar aí falando na Rádio Unaerp, porque com 18 anos de idade eu estava entrando aí para estudar. Quando eu vi que tinha um estúdio de rádio, eu falei, minha vida está pronta, né? Eu tinha começado com 13, então já estava fazendo rádio há 5 anos ali em São Joaquim da Barra, que é próximo aí de Ribeirão Preto, fica a 70, 80 quilômetros, seguindo no sentido, pela Anhanguera, no sentido Uberaba. E lá eu comecei com 13. Por incrível que pareça, eu tinha um vozeirão que vocês não acreditam, com moleque de 13 anos. Lógico que tem aqueles deslizes, né? Me dá um pão e uma rosca, né? Fazia aquela sobe e desce de voz, mas eu firmava bastante e não parecia que tinha só 13 anos. E saí de lá, fui trabalhar numa outra rádio vizinha, uma rádio de Orlândia, tudo muito rápido na minha vida, né? Eu sempre fui muito precoce. E também entrar na faculdade, na época, foi muito precoce para mim, que eu acabei o colegial e já entrei para a faculdade. É que, na verdade, eu tinha sonhos, né? Eu ouvia as rádios de São Paulo e eu imaginava que um dia iria trabalhar lá, mas para isso eu precisava adiantar algumas coisas, né? Estudar, para chegar mais preparado em São Paulo e o mais rápido que eu pudesse chegar lá em São Paulo para poder me apresentar em boas condições de concorrer com o mercado que era muito competitivo. Era isso, né? Que você perguntou, né, Isabela? Sim, era isso que a gente queria saber. Muito obrigada. Agora, para a próxima pergunta, a gente queria saber quais foram as suas principais influências e referências. Duda, é o seguinte, eu ouvia, como eu disse, muita rádio dos grandes centros. A região que eu morava ali, em São Joaquim da Barra, ela tem um contorno em volta da cidade de uma pedreira de basalto. Por um lado, ela inibia um pouco o sinal de algumas emissoras. E, por outro, ela permitia que algumas emissoras de longe chegassem. Então, eu ouvia muito rádios do Rio de Janeiro, a Mundial, a Rádio Jornal do Brasil. Também ouvia as rádios de São Paulo pelas ondas curtas. Mas quando dava ali por volta de umas 5 horas da tarde, eu já começava a pegar em ondas médias as emissoras. Tudo isso que eu estou falando, com certeza, pouca gente sabe que já existiu, né? Ondas curtas, ondas médias. Era um rádio que minha mãe tinha na sala, e naquela época a sala era não só de visita, era um local, para mim era um altar aquilo, né? A gente não tinha TV ainda nessa época, eu venho de uma família muito simples, então tinha lá um rádio que a gente pegava essas rádios de ondas curtas. Então as influências foram muitas, eu sou uma coxa de retalhos, eu tenho um pouco
de Hélio Ribeiro, que era um grande mestre da época, era diretor da Rádio Bandeirantes. Tenho um pouco da Rádio Difusora de São Paulo, que era uma rádio musical. Um pouco da Rádio Excelsior, que eu tive a felicidade de, quando voltei, saí aí da Renascença e fui trabalhar em São Paulo, eu fui para a Rádio Excelsior, que também era uma rádio musical. Então eu tive muita influência, inclusive de Zé Bétio, um cara que era da Rádio Record, que fazia programa sertanejo. Aquilo foi me influenciando, eu ouvi aquilo, porque dentro da minha casa tinham vários estilos de audiência. A minha mãe gostava de sertanejo, então ela acordava muito cedo e punha no Zé Bétio. A minha irmã, um pouco mais velha que eu, gostava muito de um programa que tinha na Rádio Tupi, que chamava Barros de Alencar, que fazia uma parada das músicas que estavam tocando na época. E eu, precoce, gostava de um radiojornalismo feito, também musical, feito pelo Hélio Ribeiro. Então a gente foi misturando isso dentro da minha casa e acabou me influenciando. Essas foram as minhas influências. Engraçado que eu pouco via TV, até porque demorou para a TV entrar dentro de casa. Quando entrou a TV, aí eu tinha referência de alguns nomes, né, que já estavam despontando, como como é que chama? O Cid Moreira, o Chapelém, que eram da Globo, Flávio Cavalcante, da extinta TV Tupi. Então, sou realmente uma coxa de retalho, Duda. Entendi. A gente queria que você falasse um pouco também como que era a estrutura da Rádio São Joaquim. Nenhuma. Era muito pequenininha, né? Apesar de que a emissora pertence a um grupo aí de Ribeirão Preto, né? Que eram, naquela época não se chamava assim, mas eram emissoras regionais, né? E eles tinham essa rádio lá. Mas era muito pequena. Para você ter uma ideia, eu fiz o teste de locutor com a rádio no ar. Era assim que funcionava. Ela tinha um estúdio, esse estúdio ia para o ar com os programas e, em dado momento, resolviam assim, olha, vamos fazer um teste, vem aqui, faça o teste na rádio. E eu cheguei lá e já entrei no estúdio do ar. Se tivesse bem, se fosse aprovado, ficaria. Se não, ia ser mandado embora antes de ser contratado, né? Mas foi assim, a rádio com estrutura muito pequena. Eu lembro que os comerciais chegavam para a gente gravados com locutores de Ribeirão Preto, né? Iris Ribeiro, Pesquisa, eram nomes muito fortes no rádio de Ribeirão Preto e que gravavam os comerciais e iam lá para a rádio. O resto eram comerciais feitos ao vivo, né? A gente recebia uma pasta com aqueles textos comerciais e a gente lia ali na hora. Eram raros os comerciais que chegavam gravados e quando chegava eu ficava babando, ouvindo aquelas vozes lindas. Mas não tinha estrutura nenhuma, era muito precário, né? A gente até se teimou a fazer algumas transmissões quando foi lá ter um jogo de futebol com uma equipe que chamava os Milionários, né? Que eram jogadores que jogaram naquela seleção campeã de 1970, mas a transmissão, você não quer imaginar, foi puxada por fio. Acho que devia ter uns 2 milhões de metros de fio, né? Porque não tinha nem como fazer outra forma de transmitir. Então era precário. E falando ainda da São Joaquim, você tinha, assim, como é que era a sua rotina trabalhando nessa rádio? Você lembra de alguma coisa em específico que você fazia, tipo, quase na semana? Uma rotina, assim, no geral. Era engraçado, Isa, porque eu estudava, né, e fazia um programa. Eu estudava pela manhã. Naquela época, eu saía do colégio e corria para a rádio. Então, essa era a minha rotina. Colégio, rádio, saía do meu horário, ia trabalhar num escritório de contabilidade, que eu pensei que eu pudesse ser algum contador, mas você não quer imaginar, Isa. Em vez de fazer as anotações lá, eu ficava ouvindo rádio e anotava tudo errado. Eu fiquei pouco tempo trabalhando. Foi meu primeiro registro em carteira, né? Eu tenho muito orgulho disso, conheço os donos do escritório que eu trabalhei até hoje, mas foi muito engraçado isso, porque até hoje, quando eles têm que revisar alguma coisa, eles acham um erro e me ligam. Falam, César, o que você quis dizer com isso aqui? E eu estava anotando coisas que eu estava ouvindo no rádio. Então, a minha rotina, mais ou menos, era essa, né? Estudar e fazer a rádio. E na São Joaquim, como é que era? Você apresentava um programa ou só os comerciais? Isa, eu apresentava programa. Uhum. Como eu te falei, eu tinha 13 anos, mas Sim. eles pensavam que eu fosse mais velho, né?
E porque naquela época eu não tinha nem registro ainda em carteira, né? Então eles não tiveram contato com meus documentos, mas confiavam em mim, achavam que eu já era uma pessoa mais velha, até maior de idade. Então eles me colocaram para apresentar um programa que você não acredita. Eu, com 13 anos, apresentava um programa que chama Tangos e Boleros, A Saudade Não Tem Idade. Era só de coisa de velho, né? E eu lá apresentando aquilo, eu achava engraçado. Hoje até acho legal, porque me deu uma base de músicas que eu escuto. Eu falo, gente, eu deveria ter uns 115 anos para ouvir todas essas músicas que eu tocava naquela época, né? Mas a importância para mim começou depois que eu saí da Rádio São Joaquim, porque eu fui para Orlândia. E Orlândia, o dono da rádio, ele era do Rotary Club. Então ele tinha feito uma viagem para os Estados Unidos e ele viu um estilo de apresentação que era aquele onde o locutor também operava a mesa, né? E que mais tarde viria a ser rotina nas emissoras de rádio. Então, a partir de Orlândia, não que eu menospreze a minha passagem por São Joaquim de maneira alguma, foi lá que eu tive a primeira oportunidade, mas foi a partir de Orlândia que eu comecei a deslanchar um pouco num segmento mais moderno de rádio. Orlândia também não tinha muita estrutura física, né, para apresentar. Eu acho até que essa estrutura de ser o locutor e operador era uma forma de contenção de despesa para poder pagar melhor os profissionais que passavam ali, juntando duas funções, mas me deu uma base muito legal. De Orlândia foi para Ribeirão Preto, aí sim eu posso falar que eu trabalhava para mim era uma meca, né? Chegar a Ribeirão Preto, trabalhar na Rádio Renascença, né? Então aquilo para mim já era uma coisa de outro mundo, até porque tinha uns locutores que eu gostava muito, que alguns estão na ativa, né? Como é o caso do Marcos Frateschi, que tem uma voz fantástica, né? E foi isso, né? A minha passagem pelo rádio de São Joaquim foi ínfima. Boa, legal, me deu uma base, mas foi a partir de Orlândia e Ribeirão Preto que eu comecei a deslanchar com outros estilos e vendo que existia outros equipamentos e que eu poderia viver a minha vida trabalhando em rádio. A gente está falando aqui da rádio, você falou que tinha uma presença muito marcante na sua casa, e eu gostaria de perguntar se, não necessariamente um momento específico, mas durante a sua vida, quando você percebeu que queria ser radialista, se tem foi um sentimento que foi crescendo, ou se foi um negócio assim de momento, sabe? Como é que foi isso? Não tem um deadline, não tem um estalo que deu, entendeu? Eu ouvia muito rádio e achava aquilo muito legal. E eu me achava... eu queria fazer alguma coisa que chamasse a atenção, né? Eu sou bom, eu quero ser bom, quero chamar a atenção. E para mim era muito legal, porque aí as minhas colegas de classe, os meus amigos, falavam, nossa, que legal, te ouvi, vou te mandar. Na época, o meio de comunicar com os ouvintes era através de cartas, né? Mesmo sendo na mesma cidade, era através de cartas. E eu achava aquilo muito legal. E aquilo foi alicerçando dentro de mim essa vontade de me melhorar de eu melhorar cada vez mais dentro do rádio. Então não teve um start assim, falou, olha, foi a partir desta coisa que bateu um estalo e eu comecei a pensar em fazer rádio. Não, foi sendo naturalmente assim que foi nascendo o rádio dentro de mim. Entendemos. Aí agora a gente queria falar um pouco sobre a sua vida universitária. Você fez jornalismo e publicidade e propaganda aqui na UNAERP e a gente queria saber como foi esse período de estudante e como que esses cursos agregaram para a sua carreira. Olha, Duda, foi muito legal, porque na mesma classe que eu estava, naquele ano que eu estava estudando, eu não sei como é que é o formato hoje, mas tinha o primeiro ano chamava propedêutica, né? Ali juntavam as pessoas de humanas, então tinham pessoas que se formariam depois em jornalismo, na publicidade, em direito. Então eu tive a oportunidade de estudar com pessoas muito legais, como foi o caso do Datena, né, que a gente estava na mesma classe, o Heraldo Pereira, que hoje volta e meia apresenta também o Jornal Nacional, estava na mesma classe que eu. Temos um juiz muito famoso, daquele do caso do Nardoni, o Tardelli, né, que também fazia na mesma classe, isso no primeiro ano. Aí já a partir do segundo, cada um encaminhava para a sua área para tentar
para tentar, não, já para fazer a especialização. Foi muito legal, agregou muito na minha vida. Você não faz ideia o que era um menino de São Joaquim da Barra chegando num grande centro como como Ribeirão Preto. Foi um trampolim muito importante para a minha vida, o fato de ter estudado, feito uma carreira acadêmica. Então, foi muito importante e alicerçou muito, que mais tarde eu estava fazendo, deixa eu ver, foi logo no período da pandemia, eu tive que parar, porque todos que tinham ali perto dos 60 anos, a gente se afastou, e por isso que eu acabei montando esse estúdio de home office para fazer trabalhos em home office, sempre ligado ao rádio. Mas eu apresentava o Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan, um jornal muito tradicional, aquele do Repita, 7 e 5, Repita. Então, eu me peguei usando coisas que eu tinha estudado lá no começo da minha vida acadêmica, aí na UNAERP. Então, realmente foi muito legal. E eu tive o prazer de conhecer, porque eu fui estudar, e aí, como eu ia trabalhar na Rádio Renascença, o diretor da rádio também era do grupo, da família, né? Eu me esqueci o nome dele agora, desculpe, mas eu sou muito ruim para memorizar esses nomes. Mas eles falaram: olha, você vai ter uma bolsa de estudos, você tem futuro, você vai muito bem. E eu estudei aí com bolsa de estudos na UNAERP. Foi muito legal e eu agradeço muito todos os conhecimentos passados, e que eu usei tanto tempo depois. Falava: olha, não é que aquele professor falou e tinha razão, né? Você estava falando também sobre a Renascença. A gente queria saber em que ano que você trabalhou na Rádio Renascença. Eu cheguei na Renascença em 78. Foi o mesmo ano que eu comecei a fazer a faculdade. Tá? Ela tinha uma equipe de esportes muito legal. Eu lancei um livro que eu conto um pouco dessas histórias, né? Fiz um podcast, e esse podcast foi premiado pela Associação Paulista dos Críticos de Arte naquele ano. Foi um trabalho que eu comecei a desenvolver dentro da pandemia, e eu citei algumas pessoas. E eu fiz questão de lançar esse livro aí em Ribeirão Preto. E no lançamento, eu levei uma surpresa, que o operador de áudio que me acompanhava, sempre nas manhãs, quando eu apresentava o programa, ele foi lá no lançamento, e ele pensou que eu não fosse reconhecê-lo, porque fazia, acho que uns 30 e poucos anos que eu já não via. A gente vai mudando, né, a fisionomia, mas a hora que eu vi, eu me emocionei de vê-lo lá sentado, né? Eu estava falando, e foi aí, na Renascença, que ele trabalhou comigo, e foi muito importante. Foi em 1978, eu não lembro o ano, desculpa, até que ano eu fui, porque eu cheguei em São Paulo e eu fui concluir. Não, olha, desculpa, realmente eu não vou lembrar, mas foi um período do curso, e depois eu cheguei em São Paulo para trabalhar lá, e na Excelsior, no Sistema Globo de Rádio. Eu precisaria pegar umas anotações aqui para tentar lembrar as datas exatas, tá? Desculpa. Tudo tranquilo. Ainda falando da Rádio Renascença, a gente teve uma conversinha aqui antes da entrevista. A gente até mencionou como que a UNERP mudou e cresceu. E eu queria só que você falasse sobre as instalações da Rádio Renascença, porque realmente é uma coisa que mudou muito da Rádio Renascença para cá, né? Então eu gostaria que você desse uma falada pra gente sobre. Tá, não existia nada de digital, tá? O digital, ele começa a surgir para o rádio lá pelos anos 90, 90 e pouco, então era tudo analógico. Mas eu achava muito bonito aquilo, né? A estrutura da rádio era dentro do próprio prédio não era o mesmo que eu estudava, acho que tinham 2 blocos só. Eu estudava num bloco e a rádio era no bloco acima. Tinha 2 ou 3 estúdios, um para gravação, e tinha uma equipe de reportagem, né, que ia para as ruas. O que mais? Tinha um jornal na parte da manhã, uns vozeirões fantásticos, né? O Marcos Fratesi, que eu citei, tinha um locutor que chamava Luiz, depois ele foi para Voz da América, saindo aí de Ribeirão Preto, e todos nós estudávamos aí. O Fratesi também estudava na UNAERP. Eu estou falando do Fratesi,
espero que ele esteja ouvindo. Ele foi diretor durante anos da IPTV, né, e parou já depois de se aposentar, mas continuou ainda como locutor com uma voz fantástica e linda. Era essa a estrutura, eram 2 blocos. Pelo que eu soube, agora pelo que você estava me falando na conversa pré-entrevista, a gente vai até o bloco I. Eu estou falando de bloco A e bloco B, né? Então isso faz muito tempo. Você falou da sua rotina na Rádio São Joaquim AM e a gente queria saber como que era a sua rotina aqui na Rádio Renascença. Olha, eu morava no centro. Lógico que saída de São Joaquim foi morar com... Tinha uns amigos já estudando aqui estudando em Ribeirão Preto, né? E morando em Ribeirão Preto, nós fomos morar numa república ali no centro de Ribeirão Preto. Então a minha rotina era vir para a faculdade, eu estudava, saía da faculdade, ia para a rádio. Eu poderia ir embora, mas eu gostava tanto de ficar ali que eu ficava mais tempo. Eu acabava almoçando aqui mesmo, no bloco A, acho que tinha uma cantina, algo assim. Eu almoçava aqui mesmo, junto com os professores que tinha... Porque, olha, pra você ter uma ideia, o Duda, a UNAERP era longe da cidade, né? Hoje está dentro da cidade, né? Mas para sair lá do centro e vir, eu tive que comprar uma moto, porque o ônibus demorava e vinha muito cheio, porque vinha muita gente no mesmo horário para estudar e eu não poderia me atrasar, porque tinha o horário de entrar na rádio também. Então comprei uma moto pequenininha, que era piada até da época dos meus amigos e os colegas de rádio brincavam, mas lá vinha eu, eles me chamavam de formiga atômica, porque eu era muito magro, né? Eu tinha um cabelo muito grande, então parecia mesmo uma formiga atômica, e a moto era pequenininha. Então essa era a minha rotina, morar no centro ali de Ribeirão Preto, perto da Catedral, morava na Américo Brasiliense, saía dali, pegava a 9 de julho, ia embora. Olha, e onde é a Ribeirânia hoje, era mato. Quando eu falo isso, ninguém dá risada, mas é verdade. Onde tem a pedreira, onde tem o Parque do Curupira ali, era pedreira sendo explorada comercialmente e até chegar na UNAERP. Então a minha rotina, como eu achava meio longe para ir e voltar, eu almoçava na própria universidade, já voltava para a rádio, poderia ir embora, como eu disse, mas ficava lá gravando umas coisas, conversando, o que eu tinha que fazer de trabalho da época da faculdade fazia lá mesmo, e quando eu voltava já era fim do dia quase, né? Para minha casa, para a gente repor energias e começar tudo de novo. Mas você sabe, quando você faz o que gosta, você não percebe, né, que você está ficando muito tempo no trabalho, porque eu gostava muito do que eu fazia. Gostava de estudar na UNAERP e gostava de fazer a Rádio Renascença. Então, para mim, era muito prazeroso. Eu vou encerrar agora com a última pergunta da Renascença. A nossa curiosidade como estudante aqui da UNERP fala mais alto, né? A gente quer saber como é que era, mas só para fazer uma última pergunta, gostaria de saber se você lembra da programação, como é que era mais ou menos, o que tinha nessa rádio. Olha, o que eu mais gostava é que eu estava vindo de uma rádio de 2 emissoras, principalmente a Rádio São Joaquim, elas tocavam muita música sertaneja, as pessoas gostavam muito de sertanejo, música de sucesso fácil, que depois botaram o nome de brega. E a Renascença não, a gente tocava só o supra-sumo da MPB, tocava sucessos internacionais. Por ser um grande centro, ela tinha facilidade também de receber as músicas, né, que demorava para chegar lá em Orlândia e São Joaquim da Barra. Então a gente era uma rádio misto de musical. Na parte da manhã ela tinha mais radiojornalismo. Depois ela virava mais uma rádio musical. Fim da tarde, começo da noite, aí tinha um programa de esportes, onde debatia os 2 times, Botafogo e Comercial. Também falava dos outros jogos, dos outros times do Brasil. Salvo engano, a partir das 5 começava esse programa esportivo e até a Voz do Brasil, que era 7. A partir da noite, depois da Voz do Brasil, ainda tinha um outro programa que chamava Projeto Minerva. Então a gente ficava com um hiato de programação local. Isso não era só a Renascença, eram todas as emissoras, das 7
até às 8h30. Das 8h30 em diante entrava um programa musical que era muito legal, era uma programação gravada, mas muito bonita. Era alguma coisa do tipo Variguedona da Noite, A Noite e Você, alguma coisa assim, era muito legal. Então, basicamente era essa a programação que a gente tinha. E durante a programação tinham os noticiários. Acho que era de hora em hora, entrava, eu fiz alguns também, então, e eram com estagiários, né, que escreviam essas notas e notícias, tinha o jornalista responsável, a gente escrevia, apresentava e fazia esses noticiários de hora em hora. Agora a gente saiu da Rádio Renascença, a gente vai perguntar para você sobre a Rádio Excelsior. Em 1979, você foi contratado para trabalhar na Rádio Excelsior e a gente queria saber como foi essa transição de uma rádio, de um veículo do interior para um veículo da capital. O Duda, olha, a Rádio Excelsior, ela era uma meca ao lado da difusora. A difusora era da Tupi, tá? Das emissoras associadas. E a Excelsior era do Sistema Globo. Em São Paulo, não existia ainda a Rádio Globo. Existia a Rádio Nacional, que mais tarde viria a ser comprada pelo Grupo Globo. Mas a Rádio Excelsior já era do Sistema Globo de Rádio. O Sistema Globo de Rádio tinha um padrão. Ela tinha no Rio de Janeiro uma rádio que chamava Mundial. Em São Paulo tinha a Excelsior. E tinha, acho que mais umas duas ou três capitais que tinha emissora musical, tá? E quando eu digo musical, era musical mesmo, né? Tocando para... Tanto que o locutor falava programação jovem, que nem precisava, mas as outras emissoras eram mais adultas, né? E a Excelsior era uma rádio com programação de músicas novas de lançamentos, coisas mais dançantes, porque na época ainda tinha as casas noturnas, né, que faziam festas com DJ e tudo eletrônico, aliás, nada eletrônico, tudo com discos sendo tocados ali nos toca-discos, e foi mais ou menos isso que foi a Excelsior que eu me mudei para lá. Mas eu não fiquei tanto tempo na primeira passagem pela Excelsior. Eu voltei depois para o Sistema Globo, aí eu fiquei bastante tempo. Mas aí já existia a Rádio Globo, a Globo FM e a Rádio Excelsior ainda existia. A Rádio Excelsior mais tarde viria a se tornar o que hoje é a CBN, tá? Que é uma rádio só de notícias. Mas antes de ser CBN, ela era Rádio Excelsior, tá? É isso. A gente tem uma foto aqui, vamos mudar um pouquinho de assunto já de novo. De um dia antes da inauguração da Rádio Cidade em São Paulo. Aí a gente queria que você falasse um pouco sobre essa foto e que você falasse também sobre como foi essa transição da Rádio Excelsior para a Rádio A Cidade. Olha que legal rever essa foto. Muito legal. Eu sou esse de camisa branca no meio, que está de braço cruzado. Do meu lado é a Selene Araújo, que era apresentadora do jornal Hoje, da TV Globo. Deixa eu ver. Depois aqui temos o Beto Rivera, que está segurando essa mochila embaixo, que é o diretor da Gazeta. O Rony Magrini é o diretor do Sistema Band. Nossa, tá legal essa foto. Olha, essa foto, se você olhar lá atrás, né, da foto, você vai ver que você consegue visualizar esses morros, são da Serra da Cantareira. Hoje você já não consegue visualizar isso mais, porque os prédios tomaram conta dessa visão do horizonte, já não consegue mais ver. Mas isso aí foi realmente um dia antes. A gente ficou lá 2 meses ensaiando para saber o que seria feito, porque a Rádio Cidade ela já existia há 2 anos no Rio de Janeiro. O sucesso foi tamanho lá que o Grupo Jornal do Brasil, que eram os donos da Rádio Cidade, espalhou pelo Brasil todo com esse tipo de programação. São Paulo foi a segunda praça a ter a Rádio Cidade. Primeiro foi Rio de Janeiro, ficou 2 anos, fez muito sucesso. E a Rádio Cidade de São Paulo, a gente ficou ensaiando porque o coordenador da rádio, que era o Carlos Tausa, ele queria que a gente fizesse a mesma coisa que ele havia feito no Rio de Janeiro. Então,
ele trazia fitas, cassetes, para a gente ouvir dos apresentadores, nos mesmos horários que a gente, tá? Então ele falava, olha, quero que você faça dessa forma, porque isso aqui deu certo lá. Aí entrava outro locutor depois de mim, fazia a mesma coisa, até que a gente criou depois uma personalidade paulistana, né? Da forma de apresentar. Mas no começo, muita gente pensava que a gente estava vindo tudo do Rio de Janeiro, né? Pela forma e brincadeiras, da forma de falar. Tá? Então, essa foto foi do dia 24 de janeiro. A Rádio Cidade inaugurou no aniversário de São Paulo, que é 25 de janeiro. Por isso que é fácil de guardar a data, porque ela foi um dia antes, quando a gente já havia ensaiado tudo que tinha que ensaiar. Fomos lá para cima do heliponto. Nesse heliponto aí é onde ficava a sucursal do Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, em São Paulo. Ok? Ainda falando da Rádio Cidade, nós sabemos que ela inaugurou um estilo novo de apresentador FM. A gente queria que você falasse um pouquinho, se você lembra como é que foi, o estilo, como é que era. Isa, olha, como eu disse, a gente começou fazendo muita coisa parecida com o que o Rio de Janeiro fazia. Depois é que a gente foi se aprimorando a fazer coisas com estilo mais paulistano. Mas a rádio, ela foi montada de uma forma que ela parecia uma cabine de uma nave, né, de um avião. Entrava ali a cadeira, de um lado tinha os toca-discos, do outro, como a gente já disse, não tinha essa coisa digital. É exatamente essa imagem. Se você olhar aqui à esquerda, essas caixinhas aqui do lado são as cartucheiras. A gente disparava as vinhetas da rádio, os comerciais, nessas cartucheiras. Do lado um pouco mais profundo, você vai ver 2 toca-discos. A gente tocava ainda muito disco. E essas pastas aqui da esquerda eram de propósito feito dessa forma. Se você olhar, tem aqui um Jornal do Brasil, que a gente recebia todos os dias. A gente recebia os jornais de São Paulo, mas também recebia o Jornal do Brasil. Essas pastinhas eram notícias divididas: política, esporte, entretenimento e variedades. Então, tinham esses 4 formatos ali. A gente lançou esse formato de mini lauda, que foi um formato novo para o rádio, porque chegava para o locutor um calhamaço de folha que a gente se perdia. Ali não, você pegava a notinha, colocava na tua frente e lia, preciso ler, como a gente tinha 4 intervalos por hora, então a gente sabia, olha, esse intervalo aqui eu vou fazer um assunto mais sério, aqui eu posso dar uma brincada, aqui eu posso dar uma temperatura, que era uma variedade, e agora eu posso falar de um cinema ou de alguém que estava lançando um disco. Era feito de tal forma que as pessoas que ouviam, a concorrência, não sabia o que estava acontecendo. Tanto que, em 8 meses, a Rádio Cidade foi lançada e chegou ao primeiro lugar no mercado, que tinha 22 emissoras de rádio já naquela época, né? Então, mas ninguém sabia o que era que estava sendo feito, né? Sabia que estava dando certo, mas o que era feito eu não sabia. E são esses pequenos detalhes. Eu acho que o detalhe valoriza muito uma emissora de rádio, né? Sem que, se a pessoa perceber qual é o detalhe, você perdeu todo o teu encanto, né? Ela já sabe como faz, então não precisa de você, né? Você pode falar pra gente quais experiências você levou desse veículo pra sua vida? Duda, toda a minha vida, eu só tenho uma profissão, né? Eu sempre fui radialista. Então, a minha vida toda, eu não sei diferir onde é a minha vida profissional, onde começa uma e onde termina outra. Porque quando a minha filha nasceu, eu estava no ar, né? Porque ela atrasou o nascimento dela e eu tive que... Na data marcada eu fui, né, para onde ela iria nascer. Mas ela atrasou o nascimento, voltei, tinha tirado uma licença, voltei para o ar. Então, quando ela nasceu, eu estava no ar. Então, a gente falou daquilo. Há pouco tempo atrás, eu recebi uma gravação desse dia que os amigos estavam lá na rádio e noticiaram o nascimento dela. Então, para você ver que tem vários fatos que vão entrelaçando na minha vida, entre o profissional e o pessoal.
Então, eu acho que a minha vida está muito ligada. Parece que eu estou fantasiando, não, mas é verdade isso que eu estou te falando. Eu não sei onde vai o comercial e onde vai o pessoal e o profissional. Muito bom quando a gente pode, né, trabalhar com algo que a gente gosta e inserir isso na nossa vida, né? Não levar como somente algo separado. Muito obrigada por essa memória. Eu queria só passar agora, vamos falar um pouco dos anos 80, né? E da Jovem Pan. Você apresentou o São Paulo by Night na Jovem Pan. Eu queria saber como é que era esse programa, como funcionava o São Paulo by Night. Isa, durante um bom tempo, aí é na Jovem Pan. Aquele do lado ali é o Zé Américo, que é um grande humorista, fez a Praça é Nossa, e faz ainda a SBT, responsável pelo humor. Ele mudou o humor, né, com Café com Bobagem. E a gente estava aí nesse período na Rádio Jovem Pan. Olha, eles cismaram que eu tinha jeito para fazer programa romântico. Eu falei, tá bom, vamos tentar. E não é que deu certo, né? Eu fui fazendo o programa, ele era um programa noturno, era para ter só 2 horas de programa. Eu fazia, logo depois da Voz do Brasil, a minha volta para a Jovem Pan foi depois que eu saí daí de Ribeirão Preto, porque eu saí do Sistema Globo, voltei para Ribeirão Preto, foi quando eu conheci o professor de vocês, o Gil, né? Nós trabalhamos juntos no Sistema Clube, mas eu fiquei um período curto em Ribeirão Preto nesse meu retorno e voltei. Quando eu voltei para a Jovem Pan. E quando eu cheguei lá, eles falaram, olha, você fazia na parte da manhã, mas agora eu quero que você faça, porque já tem alguém fazendo. Era o Serginho Leite, né, que fazia muito sucesso. Falou, não vamos mexer, mas eu quero que você entre depois da Voz do Brasil. Então, eu entrava às 8. E ele falou, olha, só que nós vamos tentar um programa romântico, das 10 à meia-noite. Falei, tá legal, vamos tentar. E não é que deu certo, né? Aí o programa foi se esticando. E eu fiz das 20 às 22, era uma programação normal da Jovem Pan, das 22 à meia-noite, fazia esse programa que chamava o São Paulo by Night, que virou uma marca. Depois, quando eu fui para a Alfa FM, eu levei, porque aí o programa já tinha uma marca minha. Eu levei o São Paulo by Night lá para a Alfa FM, e está até hoje. Eles ainda têm um programa lá, e a Alfa está em primeiro lugar em São Paulo, e tem lá o São Paulo by Night. Voltando para Ribeirão agora, a gente vai ouvir uma vinheta que você fez para Clube. Vamos lá. Salve, salve, simpatia. Nós vamos juntos nesta quarta-feira que apareceu com o solzinho linguadinho, né? Com a cara de que vai esfriar a noite de novo, mas é lógico que a gente não pode reclamar, já estamos chegando. A gente queria falar que você coordenou, né, a nova fase da Clube FM, e a gente queria perguntar em que ano que voltou e como que foi essa fase. Olha, eu recebi um convite na época de um grande amigo, né, que tinha comprado a Clube fazia pouco tempo, que é o Paulo Pisani. São os irmãos Pisani, mas o meu contato com a rádio era mais com o Paulo Pisani, porque ele ficava mais com a parte artística. O outro irmão, que era o Zé Inácio, cuidava mais da parte administrativa, e ele me deu carta branca, falou, olha, com a experiência que você tem, eu era muito novo, tá? Era muito novo, mas com a experiência que você pegou de trabalhar nessas emissoras lá de São Paulo, vamos botar rádio ao vivo aqui em Ribeirão, que já estava fazendo, né? Ribeirão sempre foi uma vanguarda do rádio. Então, a Clube já fazia um rádio muito parecido com o de São Paulo. Só faltava colocar alguns detalhes. E eu tive essa felicidade de participar desse momento da Clube, de colocar alguns detalhes, mas a rádio já estava pronta para fazer sucesso e faz sucesso até hoje. Foi muito importante para a minha vida, porque nesse período nasceu meu filho aí em Ribeirão Preto, né? Mas logo depois eu voltei para São Paulo. A minha vida é muito ligada a idas e vindas. Eu não sei se é porque eu sempre saio deixando amigos onde eu trabalhei, então sempre tem mais de uma passagem. Por exemplo, na Jovem Pan eu tive 3 oportunidades de passar por lá, na Rádio Cidade também, na Bandeirantes eu passei 3 vezes também. Olha que eu cheguei a sair do país, né? Fui morar em Portugal, fiquei um tempo fora
e voltei, e lá estava eu de novo no Grupo Bandeirantes. Você sabe nos dizer em que ano você coordenou a Clube FM? Você tem recordação? Olha, salvo engano, foi em 1985 ou 86. Muito obrigada. Aliás, você mencionou Portugal. Essa era a minha próxima pergunta. Você voltou à Rádio Cidade em Lisboa. Nós temos a abertura aqui, vamos colocar para ouvir. Cidade. A partir de agora, 2 horas de música e emoção. Cidade by Night. A magia da música está solta no ar. Cidade by Night. É muito engraçado ouvir isso aí, porque a chamada de abertura durava uma eternidade, né? Eles fizeram isso porque eu tinha fama de ser atrasão, né? Eu atrasava muito. Eles colocavam essa chamada gigante que dava tempo de eu chegar, sentar, mas era gigante. E foi muito legal trabalhar lá na Rádio Cidade de Lisboa. Fiquei 3 anos, 2 anos direto, né? E depois eu fiquei indo e vindo. Em períodos frio lá, eu vinha para cá, foi muito legal. E o By Night realmente foi em função do sucesso que teve em São Paulo, né? Então a gente fez um Cidade By Night, né? Era Cidade By Night porque a cidade ela tinha retransmissão para o Porto e também para Faro, então não dava para ser o nome de uma cidade específica, né? Que ficaria chato para as outras cidades que estavam transmitindo na mesma época. Então, por isso que era Cidade by Night, porque era para o Porto, para Lisboa e também para Faro. Perdão. Eu queria perguntar, quando foi isso em Portugal? Você lembra, assim, a época, mais ou menos? Eu vou te precisar, assim, anos 90, tá? Eu não sei exatamente o ano, mas foi nos anos 90. Começo dos anos 90. E nos anos 90, quando, você teve essa perspectiva de Portugal, do Brasil. Você sabe dizer qual foi a principal mudança no rádio que você percebeu? Olha, foi muito grande, Isa, porque eu saí para ir para Portugal e deixei um estilo de rádio aqui, a própria Rádio Bandeirantes. Na época eu estava na Rádio Bandeirantes, quando eu saí fui para Portugal, e eu comecei a receber informações de amigos, né? A gente não tinha, a internet estava começando na Europa, não tinha muita coisa ainda, então não dava para eu ouvir a rádio lá, né? Quando dava saudade, a gente ouvia em ondas curtas, o que pegava era um pouco de rádio do Rio Grande do Sul, um pouco de rádio de Recife, né? Pegava muito pouco, assim, de São Paulo não pegava nada, não sei lá por que cargas d'água não pegava, mas pegava a Rádio Nacional de Brasília, só para a gente ouvir um pouco da língua falada, né, no Brasil. E eu fiquei lá esse período. Quando eu voltei, não, antes de eu voltar, eu recebi uma fita cassete. Eu falei, não pode ser. Eu deixei uma rádio de um jeito. Eu estou ouvindo uma rádio que não tem nada a ver comigo, né? Com aquilo, não comigo, mas com aquilo que eu havia deixado. Então foi uma transformação muito grande. E essa transformação foi parecida com o que estava acontecendo pela Europa e com o que estava acontecendo no Brasil. Era a chegada da informática, né? A gente tinha lá aquilo que disparava as músicas e as vinhetas, tudo em cartucho, já estava sendo disparado digitalmente. O CD estava crescendo muito no mercado, a gente já tocava, em vez de ter os toca-discos, tinha porque de vez em quando aparecia um DJ ou outro que fazia ali umas viradas ao vivo, mas já estava sendo tudo digital. Então, quando eu voltei, e aí eu voltei para a Band, foi um susto. Eu tive que me readaptar àquilo que estava acontecendo, porque estava tendo um boom, tinha passado uma novela, que eu não lembro qual era, mas o mote da novela era sertanejo. Então, tinham algumas duplas que eu nunca tinha ouvido falar. Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo. Falei, gente, quem que é esse povo que eu não vi? Eu saí, existia Chitãozinho e Chororó, né?
E quem que é esse povo que eu nunca vi? Depois eu vi que estava tocando e fazendo muito sucesso, né? Mas eu tive que me readaptar. Então essa, para mim, foi a maior transformação. No estilo de música que chegava às rádios. Desculpe, eu não trouxe água. E existe o seguinte, uma teoria minha. As rádios, elas obedeciam muito o gosto dos ouvintes. A princípio, o rádio FM, o aparelho em si, o aparelho eletrônico, ele era caro, as pessoas não estavam ainda comprando muito esses aparelhos, os rádios saíam das fábricas equipados com rádio AM, aí depois ele foi se popularizando. A indústria fonográfica percebeu que dava para fazer produtos mais baratos. Então o rádio foi se popularizando. E com a popularização do rádio, essas pessoas que mandam na programação da rádio começaram a pedir algumas músicas que os programadores musicais falavam, olha, se eles estão pedindo é porque eles querem ouvir, vamos tocar. E toca uma, faz sucesso, toca duas. Aí a rádio começa a tocar vários e sobe para o primeiro lugar. Comercialmente, uma rádio em primeiro lugar fatura muito mais que uma rádio em segundo lugar, mesmo que seja de gosto duvidoso. E foi isso que aconteceu. Quando eu voltei, 70% das emissoras estavam populares, algumas até popularescas, né? Esse foi realmente um grande susto meu, mas eu acredito que tenha sido na massificação da produção de aparelhos com a frequência modulada. Eu queria pedir um favor, a gente pode voltar um pouquinho para Clube FM, que veio uma pergunta aqui na minha mente. A gente queria saber como que era a programação da Clube na época que você era o coordenador de lá. Ah, era dançante, era legal, porque a gente, nessa época, tinham vários amigos, a gente tinha vários amigos morando fora do Brasil, e eles traziam as músicas pra gente, traziam os discos. A gente ia muito a São Paulo, eu e Paulo Pisani, nós íamos nas gravadoras, a gente pegava as músicas novas e os novos movimentos que estavam acontecendo, então foi muito legal, mas ela era uma rádio dançante, pop rock, eu estou falando aí das rádios popularesca, não tocava música brega, não tocava sertanejo, não tocava samba, não tocava pagode, tocava o pop rock, Lulu Santos, Titãs, Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, isso tocava, tá? Internacional, era Prince, Michael Jackson, Huey Lewis and the News, Kool and the Gang, era essa levada que a gente tinha da rádio, que era uma rádio pop dançante. Olá, César, tudo bem? Ô, Gil! Prazer em revê-lo, hein, querido? Muito prazer tempo, né? Ô, Gil, sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. Você toma o elixir da juventude, você não muda. Sabe o que é? A convivência com esses jovens aqui, a gente vai ficando jovem, entendeu? Vai alimentando essa nossa áurea jovem. Mas olha, espero ter respondido sua pergunta. Mas você tocou numa fase aí da Clube, que foi a minha fase também, né? De pop, rock, muito bacana, uma fase de Titãs, como você disse aí, grandes sucessos pop. Eu instiguei as meninas a fazer essa pergunta para você, porque eu quero saber o seguinte também. Quem eram os locutores que estavam com você nesse período na Clube FM? Ô, Gil, eu tenho medo de citar nomes, mas vamos lá, vamos tentar. Alguns. O Gil Santiago, né? Tinha nossa, como chama? O Joel Arruda. Joel Arruda. O Paulinho, que na época, hoje é Paulo Pucci, né? Virou um senhor, mas era Paulinho Paradise na época. O que mais? Tinha Lindolfo? O Lindolfo Fernandes, que depois virou Lin, né? Apresentando a IPTV, né? Tinha o Marcelo Satti, era esse o apelido dele, isso, eu não sei o nome dele, Marcelo Satti. Eu acho que era basicamente isso. E tinha o Serginho DJ, né? Que fazia umas viradas, tocava em casa noturna, fazia muito sucesso também fazendo os programas. E eu cheguei a apresentar também, viu, Gil? É o que eu ia... É a próxima pergunta nossa. Como que foi essa passagem sua como locutor aqui na Clube, né? Para mim foi fácil, Gil, porque eu estava vindo numa rádio
que já era parecido o estilo, né, que era apresentado. Que eu estava vindo da época, tinha passado pela Jovem Pan, depois pelo Sistema Globo, e era parecida a forma de apresentar. Então, para mim, não vi nenhum problema. E tinha uma vantagem aqui, que era fantástico, né? Que a gente tinha uma produtora de áudio muito legal. Sim. Então, os intervalos ficavam muito legais, porque tinham produções, né, que eram feitas nessa... Eu nem sei se ainda existe a produtora do Sistema Clube, mas era muito legal. E as vinhetas eram vinhetas americanas, né, feitas pela Jam Production, que é a maior produtora de vinhetas dos Estados Unidos, talvez até do mundo, né? Então, era muito parecido o estilo que eu apresentava para vir fazer no Sistema Clube. Foi muito legal, porque eu encontrei um bando de loucos, né, que gostava tanto quanto eu. Falei, estou em casa. Aí deu certo, né? E você sabe que tem um bando de loucos conectado com a gente aqui. É um grupo de rádio que tem em Ribeirão Preto. E o nome é Loucos por Rádio, né? E a gente compartilhou aqui o link para eles também. E o pessoal tá na expectativa de ouvir você, de compartilhar esses seus conhecimentos com eles aí. Muito bacana, viu? Outra coisa, César. Portugal, fantástico, é isso? Foi muito bom, Gil, porque, na verdade, a gente fazia lá uma rádio que era uma rádio de brasileiros, que era para brasileiros. Só que a rádio caiu no gosto dos portugueses. Sim. E nós chegamos ao primeiro lugar de audiência, mas a audiência era tão grande, Gil, que somava a audiência do segundo e do terceiro lugar, não dava a audiência da Rádio Cidade. E com sotaque brasileiro. Sempre me perguntam isso, era o sotaque brasileiro? Sotaque brasileiro, e é uma rádio muito bem feita. O dono gostava muito de investir em tecnologia. Então, foi lá que eu tomei contato com as primeiras cartucheiras digitais, né, que eram eletrônicas, que mais tarde viriam fazer bastante sucesso aqui. E olha, TI em Portugal é uma coisa muito avançada, e já faz bastante tempo que eles têm essa tecnologia da informação. Então, foi lá a primeira vez que eu vi um software de automação de emissoras, né? Que é aquela que você dispara o break comercial, ele toca todinho e te entrega pronto. Você lembra muito bem que a gente fazia na Clube, era cartucho, um atrás do outro. Aí pegava cartucho fora do ponto, aí tinha que contar piada, fazer o cartucho voltar para o tempo dele. E já em Portugal isso não tinha, né? Eu fui conhecer lá, foi muito bom. Que maravilha. Eu também comentei com você esse detalhe, porque pela primeira vez agora, a nossa universidade, o nosso curso de jornalismo, está fazendo um programa de dupla titulação. Então, a gente está enviando 2 alunos de jornalismo para Portugal e eles sairão de lá com uma classificação de mestrado, né? Mestrado, mídia e sociedade. A gente percebeu e é uma comunicação muito avançada, né? Olha, eles estão realmente muito na parte europeia, mas porque alguns jovens lá de Portugal, Gil, tem um negócio que é interessante. Eles falavam, rapaz, na hora que eu acabar de me formar, na hora que eu acabar o colégio aqui, eu quero ir para a Europa. Eu ouvia isso deles, né? Eles morando em Portugal, falando que queria ir para a Europa. Mas hoje não. Hoje já a comunidade europeia teve uma injeção de dinheiro muito grande em Portugal. Então, eu tive ano passado passando férias, porque eu deixei vários amigos lá e gosto muito de lá. Eu tive ano passado lá. Me surpreendeu porque eu fiquei um bom tempo sem ir para lá, né? Sempre falou, amanhã eu vou. Calhou, eu fui no ano passado, passei meu aniversário lá e me assustou. Depois quando eu estava lá, começou a comunidade europeia. Eu ainda usei a moeda corrente, ainda era a moeda portuguesa, né? E agora já está todo na zona do euro. As rádios também, elas recebem não vou dizer um manual, mas tem um padrão, né, que é necessário para essas emissoras estarem no ar. É muito parecido, né, o estilo da rádio feita na Alemanha, com a rádio feita em Portugal, com a rádio feita na Itália. Vão mudar algumas formas, mas é a personalidade da pessoa apresentando o programa, né? Porque o português ele é mais sisudo, né? E nós brasileiros na época lá fazíamos muitas brincadeiras e eles se assustavam, mas acabou fazendo sucesso, porque as novelas também fazem
fizeram muito sucesso. Hoje já faz em menor escala, mas fizeram muito sucesso as novelas, até porque tem produção. A Globo criou uma empresa que chama SIC, que é uma coligação com a emissora portuguesa, então já tem produções do estilo brasileiro de novela, mas feitas com sotaque português. Nós temos aqui um pouquinho de um dos seus trabalhos mais marcantes, assim. A gente até chegou a mencionar no começo da entrevista sobre, então vamos ouvir primeiro e aí eu faço a pergunta. Ok. Jornal da Manhã da Jovem Pan, agora são 8h02. Repita. 8h02. A empresa foi um dos alvos da Operação Aqualis, que prendeu o ex-presidente do PSDB, Nárcio Rodrigues, e mais 6 pessoas. Nós falamos antes, né, do Jornal da Manhã, da Jovem Pan, e você foi o locutor do Jornal da Manhã na Rádio Jovem Pan. Então, eu queria perguntar como é que foi essa experiência. Queria perguntar mesmo para você como você se sentiu, como é que era. Ô Isa, curiosamente, essa foto é de uma outra dupla que eu formava, né? Mas aquele locutor que estava no áudio, o Antônio Freitas, ele também estudou aí na UNAERP. De Sertãozinho, né, César? Ele é de Sertãozinho, estudou também na UNAERP, fez jornalismo aí. Depois ele foi concluir no Rio de Janeiro, que ele mudou para lá para trabalhar no Sistema Globo de Rádio e foi para lá. Mas foi muito legal esse período, Isa, porque eu não tinha tido a experiência de apresentar jornais. Eu já tinha feito na Rádio Jovem Pan a apresentação num programa que chamava Show da Manhã, depois virou Morning Show, mas na época que eu apresentei chamava Show da Manhã. E me deu uma experiência muito legal. Mas o formato de jornalismo da Jovem Pan ele foi pioneiro. E eu fui apresentar um jornal que já tinha sido apresentado por locutores que eu era fã há muito tempo, né? E o primeiro dia que eu sentei lá, porque a Jovem Pan é muito bonita, sabe? Tecnicamente, ela é muito bonita, é um estúdio que parece uma nave, porque ela é redonda, né? De um estúdio você avista o outro. Olha, o dia que eu sentei lá, e olha que eu já tinha trabalhado lá essa era a terceira vez que eu estava voltando para o sistema da Jovem Pan. Eu tremi, eu fiquei nervoso. Eu falei, gente, eu estou aqui apresentando o Jornal da Manhã, que coisa. Aí depois, fica tão banal, né, que você entra na tua rotina, você faz naturalmente, nem percebe que está sendo feito aquilo para milhões de pessoas, e hoje o jornal ele vai em cadeia de redes, né, uma rede de emissoras, então vai numa cadeia de rádios, né, vai para cada lugar que você nem imagina. Às vezes a gente estava lá falando, recebia uma mensagem de e-mail, olha, eu estou aqui, mas era assim, 2 e-mails, um no extremo e outro no outro, na outra ponta do país. Você fala, estou lá fazendo, né? E é engraçado, mas no começo foi assustador. A gente queria saber se você recebia essas notícias redigidas. Sim, são redigidas. Eu cheguei, ainda a gente apresentava o jornal com o papel, tá? Mas logo depois, já começaram a se preparar para virar TV, que a Jovem Pan hoje tem. Era um projeto chamado Panflix. E a gente recebia a notícia, mas aí foi pior, porque quando chegava no papel, dava tempo de você ver o que você iria ler, né? Você fazia marcações, que eu normalmente gosto de fazer marcação no texto, né? Se ele está impresso, olha, aqui eu faço uma pausa, aqui eu circulo alguma coisa que tem que ser mais forte na hora de interpretar. E já na frente, no computador, eu recebia o texto na hora de ir para o ar. E às vezes você estava lendo uma notícia e a gente trabalhava com um ponto, né, no ouvido. Ele falava, olha, pula a próxima lauda. Era o tempo de eu clicar na setinha aqui para mudar, porque tinha caído aquela matéria. Então foi assustador, mas é tudo questão de tempo e a gente se adapta, né? Mas eu recebia já notícias já pronta, porque aquele pessoal já tinha ficado a madrugada toda, a noite e madrugada, preparando o jornal. O jornal começava às 5 da manhã. E mesmo se eu chegasse antes, não dava tempo ainda de ler as notícias, porque é muito instantâneo, né?
A rapidez é muito grande. E, na época, o diretor de jornalismo falava, olha, a rotatividade é muito grande e a audiência é uma audiência rotativa, então você vai ler essa notícia aqui e não pensa que quando você passar mais 10 minutos, você vai ler de novo e pode ser que já tenha mudado. Então a gente fazia assim, lia e esquece o que leu, né? Só fazia a rubrica no papel, porque era necessário, né, que tinha que ter uma rubrica do jornalista, mas depois, a hora que fosse ler de novo, já era outra conversa, já era outra coisa. Ô César, você sabe que é uma referência para nós no jornalismo ainda hoje, né? É uma marca no tempo, o jornal que você fez, né? O Jornal da Manhã. É uma referência no radiojornalismo, né? É uma das referências que nós temos. Isso é muito bacana, viu? É muito gratificante. Ô Gil, e eu ter participado lá foi muito legal. Eu tive a oportunidade de fazer, quando eu estava na Bandeirantes, mas aí já não foi essa a obrigatoriedade do apresentador. Eu pedi para o diretor na época, eu falei, deixa eu fazer, eu gosto. Ele falou, olha, vamos ter um locutor que vai sair de férias e você faz uns dias das férias dele. Eu falei, topa? Eu falei, topo. Então, eu fazia o FM e fui lá fazer o jornal, porque eu achava aquilo fantástico, né? Eu gostava muito de ver. Então, eu chegava antes para ver a redação, o pessoal escrevendo, de que forma essa notícia chegava, como é que era checada essa informação, porque nenhuma informação, tanto na Jovem Pan, na CBN, na Bandeirantes, não vai para o ar sem que passe por um crivo de uma checagem. Tem lá o jornalista responsável, e senão pode dar um problema muito sério. Então, isso tudo era muito bonito de ver, toda essa correria. O jornal vai abrir, tá bom, tá todo mundo correndo, a redação estava conversando, aí abre o jornal, aí começa, aí não para mais, e aí a tensão é muito grande, né? Eu chegava às 5 horas e saía do jornal, eu não me lembro se eu saía às 9, às vezes ficava até mais, né? Porque o jornal ele vai até às 10 da manhã, e para você ver como o jornalismo é importante, né? Ele começava antes, nos anos 80, ele começava às 7 e até às 9. Depois ele foi chegando mais cedo. Hoje o jornal começa às 5 horas. E cada vez mais, acredito que vai avançando madrugada dentro. Porque o paulistano hoje já está acordando muito cedo, né? Para chegar nos compromissos. E a cidade que ficava viva a partir das 7 horas, hoje não dorme, né? São Paulo é uma cidade que não dorme. E nós, aproveitando que estamos falando de hoje em dia, uma coisa que mudou muito na comunicação é a internet, né? A internet, ela abriu portas para muitas coisas. E nós sabemos que, além do rádio, você também investe na internet com o YouTube, com as redes sociais. Então, a gente gostaria que você falasse um pouco de como é para você isso tudo. Olha, eu, na verdade, aí é no meu home studio. Olha, na verdade, eu faço rádio, tá? Então, esses outros meios são complementos. Eu considero a internet como sendo como eu falava lá atrás, uma rádio AM, uma rádio FM, uma rádio ondas curtas. Eu faço rádio e uso os veículos para levar a mensagem, né, nos trabalhos que eu faço. Então, são todos complementares. Tá? Eu queria te perguntar, como que funciona o home studio, a estrutura dele? Depende muito, Duda, porque depende do que você vai fazer. Eu tenho amigos que têm estúdio que é mais bonito que muito estúdio de rádio, que eles fazem podcast, que eles precisam da imagem, né, para fazer o estúdio, aliás, para fazer o trabalho. Eu não vivo de imagem, né? Aliás, eu abomino imagem, né? Eu nunca fiz televisão. Aliás, eu fui jurado de programas, né? Quando eu estava no Sistema Globo, eu fui jurado do Chacrinha. Eu dou risada porque foi uma situação muito engraçada, que eu nunca me via apresentando nada na televisão. Mas eu, por exemplo, o meu estúdio, ele é um estúdio prático, né? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso é o meu microfone, ele fica aqui na minha frente. Eu gravo as coisas através de um notebook, tenho as caixas de retorno que eu uso para referência, e é um espaço meu, né? Eu fico aqui,
maior parte do meu tempo eu fico aqui nesse estúdio. Mas, para minha necessidade, basta. O que eu preciso, eu tenho aqui. Algumas pessoas precisam de mais imagem, né? Mais cenário. O Banana, por exemplo, hoje ele faz um programa para a rede, mas ele também joga esse programa na internet. Então, dele, além de ter além de ter um bom som, ele tem que ter uma boa figuração em volta dele, né? Com imagens, com iluminação. Eu acho que tudo isso veio a somar, né, na nossa vida. Mas o home studio eu tenho para atender. Eu pertenço ao Clube da Voz, que é uma associação de locutores, né, que nós somos hoje em 80 membros dentro do Clube da Voz, e as pessoas procuram a gente para gravar comerciais, gravar institucionais. Então eu tenho que ter um estúdio legal para entregar com qualidade legal para aquelas pessoas que nos procuram. Essa é a utilidade do meu home studio. Lógico que tem um revestimento acústico, isso que vocês veem, está de cá, né? Isso que vocês veem aqui atrás é um revestimento acústico, microfone é um microfone com qualidade, mas é só isso, tá? É só um complemento. Em vez de eu ir até a rádio, eu tenho o meu cantinho aqui em casa que eu faço aqui. E é um caminho, assim, muito, muito importante hoje para os locutores, né, César? Principalmente aqueles que já estão no top da prateleira, né? Como você, por exemplo. Eu estava comentando com as meninas aqui, as vinhetas da Rádio 79 FM é a sua voz hoje, né? Eu tô com o grupo Tati fazendo... Onde eles têm emissoras, eles estão transformando aos poucos, né? Eu estou aí com a Rádio 79 em Ribeirão. Isso. Depois está com a Cultura de Araçatuba. Vai ter uma emissora em São Paulo também que vai passar por uma transformação. E é com muito prazer. E eu faço aqui, viu, Gil? Faço aqui no meu estúdio aqui. E é a voz padrão hoje da 79 FM aqui em Ribeirão Preto, né? É verdade, é verdade. E eu adoro fazer vinheta, viu, Gil? Aliás, muito bem, é fantástico. Eu vou colocar para as meninas ouvirem nesses próximos dias aqui, para elas entenderem o processo, como você explicou, e o produto final. Tá. Olha, ô Gil, eu tenho até sobrinha que é aluna sua também, viu? E ela fica toda feliz, hoje está trabalhando na Record. Aí ela me encontra e fala, eu falei para o Gil Santiago que eu sou tua sobrinha. Então, parabéns, viu, Gil, pelo seu trabalho. Eu sei que você já está há bastante tempo aí, transmitindo um amor pelo rádio que a gente tem há tantos anos. Não só o rádio, todos os meios de comunicação. E eu vejo pelos olhinhos brilhando da Eduarda, da Isabela. Muito legal. E esse trabalho que nós realizamos aqui, César, elas comentaram no começo, não é? É importante porque é um registro mesmo para a memória. É uma memória que nós estamos deixando aqui para os futuros jornalistas, para os futuros comunicadores, né? Como referência, viu? Então a gente agradece. Eu achei muito legal. A vinheta de abertura passa lá, né? E tem memória. É legal. Você falou pra gente também lá no início sobre o seu livro, Atenção, Silêncio no Ar. A gente tem uma foto dele aqui, inclusive. E a gente queria saber quais são os assuntos tratados no livro. Se você pode falar mais sobre o seu livro. O Duda, é o seguinte. Eu entrei para a pandemia e eu já tinha alguns anos escrito algumas coisas. Eu queria contar um pouco da história do rádio. Mas eu não queria que fosse muito preso nem a mim, né, contando a minha história, que eu falei, quem sou eu para ficar contando histórias que interessava para as pessoas? Mas também não queria deixar de falar do rádio. Então eu fiz o seguinte, eu tracei um paralelo nesses textos que eu já vinha escrevendo há algum tempo. Entre onde eu passei, o que estava acontecendo no rádio, então eu conto um pouco disso, ilustro. Eu queria que o rádio, que o livro fosse, já que eu estava falando de rádio, que ele tivesse som. Infelizmente não tinha, mas eu conversei com um cara de TI, ele falou, César, por que você não faz um podcast e coloca um link, né? Bota no Spotify e coloca um link que a pessoa ouve, lê o livro e depois vai ver o código e vai ouvir. Então,
o livro surgiu depois, porque era tanta vontade de fazer o podcast, porque eu já queria fazer o podcast para linkar com o livro. E por incrível que pareça, isso foi durante a pandemia. O podcast ganhou um prêmio, concorreu com umas obras que eu falei, jamais vou ter oportunidade de ganhar esse prêmio, porque é aquele dos ossos, que conta um trabalho jornalístico fantástico da morte daquela socialite, a Diniz, né? Que aconteceu em Belo Horizonte, que virou série de TV, e o meu podcast estava lá no meio. E, por acaso, acabou sendo o podcast daquele ano. Eu ganhei da Associação Paulista dos Críticos de Arte, que é a PCA. Aí a editora ficou empolgada. Falou, bom, se deu certo no podcast, vamos lançar o livro já. Editamos o livro, foi, graças a Deus, foi muito legal. E o livro conta um pouco dessa história que eu falei, que a gente vem conversando desde o começo, contando um pouco da história. Falo da rádio de São Joaquim da Barra. Ali eu traço um paralelo com o Zebétio. Aí eu busco um pouco de Zebétio para mostrar. Conto um pouco da história de quem foi Zebétio. E vai indo até o final do livro com a minha apresentação no primeiro dia do Jornal da Manhã, né, da Rádio Jovem Pan. É basicamente isso, mas não é sobre a minha vida, é sobre a minha vida ligada ao rádio. Então, mostrando coisas do rádio em um paralelo com a minha vida, tá? Isso é só para fazer a cronologia do tempo, né? Ô César, eu não sei se a Duda, a Eduarda comentou aqui, acho que não, né? Mas eu vou entregar aqui uma função que ela tem aqui na universidade, no nosso curso. Ela é a presidente do NEG, que é o Núcleo de Estudos e Eventos do curso de jornalismo. E ela tem um convite para você aqui. César, a gente queria saber se você gostaria de vir aqui na faculdade, fazer um bate-papo, dar uma palestra, tanto sobre o seu livro, sobre como o podcast também, porque é uma coisa que a gente pergunta muito pro Gil, sobre enviar podcasts para competições, premiações e essas coisas. Então seria tipo uma honra ter você aqui com a gente. Depois a gente entra em contato com você para falar certinho, data, essas coisas, mas queria saber se você teria interesse em vir aqui palestrar pra gente. Duda, isso é traição que você está fazendo comigo. Olha, eu não poderia perder essa oportunidade de ter e você esse convite aqui. no ar, é lógico que eu vou, Gil, falar sim, vamos, e vou mesmo, vou com muito prazer. Sabe por quê? Eu acho que o dom de falar não é meu, foi me dado, entendeu? A voz que eu tenho, graças a Deus, que eu acho que é uma voz que me ajudou muito na minha profissão, não veio por acaso, né? Então, eu acho que eu tenho que retribuir o pouco que eu posso fazer, essas participações. Foi assim que eu fiz o livro, o podcast. Não, assim, me perguntaram, você ganhou dinheiro? Olha, o livro se pagou, para ser muito franco, né? O podcast valeu pela premiação. Eu só lamento que a festa do podcast, naquele ano também ganhou Caetano Veloso, ganhou a Fernanda Montenegro. E o meu sonho era sentar do lado do Caetano Veloso. Falar, você quer uma coxinha, Caetano? Quer aqui? Pega aqui. Esse era meu sonho e acabou não realizando porque a gente estava na pandemia e acabou, a pandemia espalhou e não teve aquela festa de entrega do prêmio. Eu recebi, para você ter uma ideia, o prêmio em casa. Chegou um pacote do correio e falou, olha, para você brindar, vai aqui uma mini champanhe, o prêmio, um diploma. Mas valeu, lógico, pelo prêmio, que é muito legal. Mas a pandemia proibiu que a gente comemorasse, fizesse essa festa. Mas, Duda, tá aceito o convite. Só marcar a data, eu vou sim, tá? Eu adoro Ribeirão Preto. A gente faz questão também de convidar, abrir para toda a comunidade, não só para os nossos alunos, né? Mas também para os colegas jornalistas, radialistas, nossos colegas radialistas aqui de Ribeirão Preto e da região. Ou seja, fazer um evento aberto mesmo. E vai ser, assim, uma satisfação, né, Duda? Sim, vai ser com certeza. Inclusive, se você quiser trazer o seu livro para comercializar aqui, você vai poder. E vai ser muito divertido trocar essa experiência pessoalmente com você. Ah, legal. Tá aceito o convite. É só marcar a data. Do mesmo jeito que a gente fez para marcar essa entrevista hoje. Eu vou ter o maior prazer em rever o amigo Gil, conhecer pessoalmente a Duda, a Isabela, que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, e todos que estiverem participando. Vai ser muito legal. Vai ser ótimo. Muito obrigado pelo convite, tá?
Eu queria primeiro dizer que eu super, assim, vocês estão falando de marca, assim, seria muito, muito legal poder participar, poder ver você, poder ter um pouquinho, uma troca maior aqui na UNAERP, seria uma honra. E nós estamos falando aqui, né, da sua trajetória, começamos falando lá do comecinho, falamos um pouquinho do agora. Então, eu queria perguntar quais são as principais diferenças que você identifica na época em que você começou e nos dias atuais na rádio. Eu acho muito interessante a gente poder falar disso, porque você tem uma trajetória uma trajetória bonita, uma trajetória muito extensa. Então, fica aí a pergunta. Isa, olha, como eu nunca parei de fazer o rádio, né? Sempre fiz. Eu fui ao longo do tempo fazendo alguns estilos diferentes, mas eu nunca parei. Você sabe que é como numa pintura, eu gosto de pintar, né? Aquele esfumato que a gente faz, desculpa falar da pintura, mas é que você mistura cores, né? Um azul mais claro com um azul mais escuro, e você faz um jeito de pinceladas que vão mesclando as cores até chegar uma mais clara, que é um branco. A minha vida no rádio e o rádio atual, eu acho que é isso. Ele está um esfumato, ele vai se misturando até chegar ao rádio atual. Eu, como nunca parei de fazer rádio, nunca saí do rádio, então eu não sinto uma grande diferença. O meio é o mesmo. Você vai encontrar pessoas, e aí depende de cada um, né? Vai falar, mas naquela época que era boa, ganhamos mais dinheiro, ganhamos menos, foi mais fácil, foi mais difícil, agora é tudo mais fácil. Às vezes eu encontro alguns veteranos, né? E falo, hoje é muito mais fácil fazer rádio. Você fala, alô, que música que você quer? Qual participa aqui pelo WhatsApp? E pronto, já foi. Olha, só que para fazer isso também requer talento, né? Requer experiência. Então, lá atrás teve estilos diferentes, formas diferentes de fazer. Eu acho muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo em se aprimorar na universidade, porque só o talento não ajuda, nem só a formação acadêmica e nem só o talento. Eu acho que a mistura dos dois, esse esfumato, né, essa mistura das duas coisas é que vai fazer com que o rádio nunca morra. Já me perguntaram, você acha que o rádio acabou, que o rádio vai morrer? Não, nunca vai morrer. Ele vai se transformando nessa mescla de cores, né? Mas nunca vai morrer. Passa a ser transmitido pela internet, passa a ser transmitido... hoje você tem vários amigos, né, que... estou fazendo uma rádio online. É rádio. Não está transmitindo em ondas curtas ou ondas médias, mas quem disse que só isso seria rádio, não é? Pelo menos é a minha opinião. A gente queria te perguntar, então, para finalizar já o nosso bate-papo, você meio que já respondeu, mas se você puder, dar uma formulada para dar uma resposta completa, como que a rádio contribui para a nossa sociedade? Olha, é o veículo mais, eu diria, mais forte que a gente tem. Mais que televisão. A internet ela vai ter que se achar dentro desse espaço, né? Não que ela não tenha importância, ela tem. Mas quando você chega num supermercado, o último contato que você teve com um anúncio, por exemplo, foi o rádio. Você ouviu, pegou o jornal, viu lá a manchete falando que tem arroz a R$5 o quilo no supermercado X. Ponto. Você fez outras coisas, dirigiu e tal. E o rádio você está ali, não tem que parar para ouvir rádio. Você não tem que sentar para ver a TV, não tem que fazer nada. Ele está ali te fazendo companhia. Aí o locutor fala, olha, o arroz tá tal preço e olha, também tem óleo. É o último contato. Eu estou citando essas ofertas, né, como forma de ilustrar, mas é o último contato que você tem com a notícia e com a informação. O rádio ele faz parte da vida das pessoas. Você não para ouvir rádio. Tá? Você faz outras coisas, ele te faz companhia, ele te traz informação, te traz alegria, às vezes alguma tristeza, alguma notícia que você não gostaria de ouvir, mas está sempre ali fazendo companhia, né? Então, eu acho que o rádio é o grande veículo de comunicação. Talvez o maior, é o que menos paga,
é o que mais dá prazer, mas é o que mais dá trabalho para ser feito. Mas eu acho que é exatamente isso. Sabe aquele filho? A mãe tem lá aquele monte de filhos, 5, 6 filhos. Aquele mais que dá trabalho para ela é aquele que ela mais pensa nele, é aquele que ela mais quer ajudar. Aquele outro que é bonzinho, não, esse ele não dá trabalho, fica lá. Então, eu acho que o rádio é o filho que dá trabalho na comunicação, por isso que a gente se dedica tanto para ele. Deu para entender a minha analogia ou não, Duda? Sim, com certeza. Então, esse foi o Memórias da Comunicação. Muito obrigada, César Rosa, pela sua participação no projeto, por essa entrevista maravilhosa. Se você quiser falar alguma coisa, seu microfone está aberto. A gente deixa para você, se você tiver mais algo a acrescentar. Mas muito, muito obrigada pela sua participação. Obrigado eu, Isabela, Duda, o Pedro também, que está aí dando o apoio, né, o Gil Santiago, que está aí também participando com a gente. Muito obrigado a todos vocês. A quem está ouvindo, eu fiquei sabendo agora que o Gil me falou que tem o Loucos por Rádio, o Loucos por Comunicação, que estão aí ouvindo a gente. Muito obrigado. E na próxima oportunidade, ao vivo, a gente vai trocar ideias, tá bom? Obrigado, gente. Grande beijo. Obrigado pelo convite. Obrigado, César, pelo tempo disponível com a gente aqui. Foi um prazer imenso encontrá-lo aí mesmo à distância e vamos nos encontrar aqui pessoalmente, com certeza. Um forte abraço, viu? Grande abraço. Até mais. Vale só lembrar que o Memórias da Comunicação de Ribeirão Preto é um projeto que entrevista diversas personalidades da comunicação do Brasil e mais episódios estão disponíveis nos canais do YouTube da Rádio Unaerp, Jornalismo Unaerp e Memórias da Comunicação e no site jornalismo.com.br/memória. Repetindo, jornalismo.unaerp.com/memória. Um agradecimento especial ao Gil Santiago, que está aqui presente, nosso coordenador, professor e precursor deste projeto, e a nossa equipe de audiovisual Andrei Violante e Pedro Casseb, e todos os ouvintes que nos acompanhem. Fiquem agora com a programação da Rádio Unaerp. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual Andrei Violante. Assistência Pedro Casseb. Coordenação Gil Santiago.